Por que o Trump não nos conta a respeito dos alienígenas? Agosto 8, 2019. Recentemente Trump teve a chance de nos contar sobre os ETs, mas não o fez. Agora, Rhett Jones dá sua opinião sobre isso para o site Gizmodo. Por que o Trump não nos conta a respeito dos alienígenas? Pode ser a questão mais importante e menos falada da nossa época. Nos últimos anos, vimos o governo dos Estados Unidos ser mais aberto sobre os encontros que membros de seus serviços militares tiveram com objetos voadores não identificados e seus esforços para investigar completamente tais incidentes, levando a todos os tipos de especulação sobre ligas alienígenas e solicitações de legisladores para saber mais sobre o que exatamente está acontecendo. Vou poupar-lhe a análise psiquiátrica da poltrona do porquê nós, como sociedade, poderíamos esperar que uma espécie com inteligência superior descesse e nos salvasse, nos tirasse da nossa miséria, ou apenas dissesse oi, mas certamente ansiamos por isso. Afinal de contas, um par de milhões de pessoas se comprometeram a invadir a Área 51 no mês que vem, e as promessas da internet são obrigatórias. É lógico que, se alguém credível se apresentasse e nos dissesse o que o governo sabe sobre alienígenas, essa pessoa seria um herói. Na ausência de alguém credível, o presidente seria suficiente. Então, por que Donald Trump não nos diz tudo o que há para saber sobre os alienígenas? Trump, de fato, falou sobre o assunto um pouco. Em junho, George Stephanopoulos visitou o Salão Oval e abordou o assunto dos pilotos da Marinha que viram objetos estranhos voando pelo céu e se comportando em padrões erráticos. Stephanopoulos perguntou ao presidente se ele havia sido informado sobre o assunto e quais eram seus pensamentos. Trump disse que ele teve uma reunião muito breve e pareceu ser cauteloso em contradizer os relatos dos soldados. Ele disse: "Vamos ver", que é uma resposta padrão quando ele não quer responder a uma pergunta. E ele deu sua própria opinião sobre o assunto, dizendo ao âncora da ABC News que as pessoas estão dizendo que estão vendo OVNIs. Eu acredito nisso. Não particularmente eu acho sua falta de crença crível. Trump é um homem profundamente indiferente quando se trata de assuntos que não envolvem ele pessoalmente. Como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de desclassificar qualquer informação confidencial que considere adequada, e ele exerce esse direito de maneiras irreverentes que não fazem muito bem a ninguém. No entanto, ele acreditava que isso ajudaria de alguma forma. O que o governo sabe ou não sabe sobre alienígenas seria extremamente valioso. Se fosse colocado no lugar dele, uma pessoa normal faria a pergunta no primeiro dia, só porque é um clichê que deveria ser uma das primeiras perguntas que alguém deveria fazer. Trump não é uma pessoa normal. Mas ele ama informações valiosas que podem ajudá-lo política ou financeiramente. Na mesma entrevista com Stephanopoulos, em que ele discutiu OVNIs, ele também disse que tomaria informações contra seus oponentes políticos de governos estrangeiros, um ato que seria um crime. Ao mesmo tempo, ele tem uma riqueza de informações à sua disposição do maior aparato de coleta de inteligência do mundo, mas parece preferir procurar respostas da TV a cabo. Talvez ele tenha pedido informações sobre alienígenas, recebeu um dossiê grosso de um agente da inteligência com um pequeno resumo no topo que não lhe dizia nada, e ele simplesmente deixou tudo de lado. Mas isso ainda não o impede de ir ao alto funcionário da inteligência e dizer: "Eu quero saber sobre os alienígenas. Sim ou não, eles existem." Provavelmente seria um crime para essa pessoa dar a ele informações falsas que ele solicitou. A resposta poderia ser simplesmente nós não sabemos. Ou talvez eles tenham lhe dado uma resposta de um jeito ou de outro e ele simplesmente vê o conhecimento como uma espécie de cartão multifuncional que se guarda no bolso de trás e que só deveria ser usado no momento mais oportuno. A frase exata me escapa no momento. E mesmo que ele não tenha ideia, ele não poderia dizer uma grande mentira sobre isso. Seria muito mais fácil mentir sobre alienígenas do que, digamos, mentir sobre estar lado a lado com os primeiros socorristas do atentado de 11 de setembro. Sem entrar em um monte de hipóteses sobre como a informação poderia ser usada, vamos nos ater apenas ao jogo político. Nós estabelecemos que ele poderia ser um herói que finalmente nos disse a verdade.
Mas dizer a verdade não é o estilo de políticos. Naturalmente, ele poderia ir além de apenas nos contar, desclassificar as informações e despejá-las em todos nós com os comprovantes. O que ele se importa? Para um homem que é obcecado em entrar na história como o herói que nos levou a Marte, ser o cara que nos contou sobre os alienígenas pareceria tentador. Mas revelar informações sobre alienígenas também carrega a motivação de servir como uma distração. Não vou dizer que Trump joga xadrez 4D e está sempre tomando decisões calculadas para distrair o público quando ele está em uma disputa. Ele faz coisas perturbadoras naturalmente e ele está sempre envolvido. Mas, de tempos em tempos, ele faz tentativas óbvias de desviar a atenção de um problema no centro das conversas americanas. Pouco antes do depoimento do ex-assessor especial Robert Mueller na frente do Congresso, ele testou um tweet incoerente que ligava o advogado de Mueller a um servidor público do porão que tinha algo a ver com Hillary Clinton. Isso recebeu atenção zero. Alienígenas dariam a ele uma semana sólida de ciclo de notícias antes de nos cansarmos do assunto. Este é o ponto em nosso blog quando as perguntas sobre o conhecimento alienígena de Trump começam a ficar sombrias. Talvez, em toda a bagunça e todas as controvérsias, através de todas as ameaças de impeachment ou prisão nos últimos 2 anos, ele nunca tenha pensado que o que ele enfrentou era grande o suficiente para puxar a carta alienígena. Talvez ele soube que é capaz de coisas muito piores e controvérsias muito maiores e ele sempre segura o assunto alienígena para quando ele realmente precisar. Ou talvez ele esteja apenas economizando isso para uma semana antes do dia das eleições em 2020. Mas continua me incomodando. Trump já teria mostrado a carta. Ele é muito impulsivo para não deixar escapar a frase alienígenas são reais, pessoal em meio ao barulho de lâminas de rotor de helicóptero no gramado da Casa Branca. Ele não seria capaz de se conter. Ele apenas faz coisas e muitas vezes essas coisas funcionam para ele. E tudo que eu posso determinar é que ele conhece a verdade e a verdade é realmente demais para nós lidarmos. Trump certamente não evitaria colocar tudo para fora para o bem do país. Não, a resposta, seja qual for, teria que representar uma ameaça à sua própria existência. Talvez seja a única informação para a qual até mesmo o presidente poderia desaparecer por revelar. Ou talvez o conhecimento em si fosse tão horrível e além da nossa imaginação, que ele percebeu e teve que imediatamente esquecê-lo para evitar ficar louco. Tudo que sei é que, depois de passar a pergunta pela minha mente por um tempo exagerado, acho que todos deveriam ficar longe da Área 51.